Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta terça-feira. E olha, uma terça-feira agitada nos bastidores do futebol do Rio Grande do Sul, aqui nos corredores da Band, imagino que no Beira-Rio, na Arena também. Já vamos revelar para você a nossa pesquisa interativa. Aliás, hoje são duas que já estão no ar e quando a gente apresentar para você, já vão aí os primeiros percentuais. Participe, dando a sua opinião através do Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o mesmo endereço, @DonosDaBolaRS. Terça-feira, dia também de Dona da Bola, tá aqui conosco a Daiane Steffens. Daiane, boa tarde. Tudo bem? Tá vendo já nos corredores que a agitação é grande hoje, né? Hoje o dia tá bem turbulento por aqui, mas é o futebol, né? São finaleira de Brasileirão. Tem tudo para ter muita lenha na fogueira ainda, né? E vai esquentar. A chapa vai esquentar nos próximos dias. A gente vai debater muitos assuntos com o nosso telespectador hoje, nesta terça-feira, aqui em Os Donos da Bola. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghete, a todos que estão nos assistindo. Eu começo com a informação do zagueiro Juan, que será julgado hoje no STJD e pode não atuar mais com a camisa do Internacional. Acontece que ele foi expulso diante da Chapecoense, pode pegar de 1 a 3 jogos de punição e, se for punido, não joga esse ano e, consequentemente, o Juan está de saída, não atua mais com a camisa do Inter. Os jogadores se reapresentam hoje à tarde no CT Colorado. No Grêmio, uma informação, os jogadores ainda não vão trabalhar, voltam apenas nesta quarta-feira. O único que vai no CT é o goleiro Marcelo Groi. Ele fez um exame na planta do pé, ainda apontou uma alteração, ele ainda tinha uma inflamação até ontem pela manhã e hoje vai ser reavaliado no CT. Se ele for liberado, se hoje ele estiver bem, começa treinando com os jogadores e joga no final de semana. Mas a tendência é que o Groi seja desfalque. O Bruno Grassi deve ser o goleiro titular contra o Joinville no final de semana, Meneghete. Ok, João. Nossa primeira pesquisa interativa, nossa primeira enquete. Você pode votar no nosso Twitter. Quem teve o melhor ano? Repara na pergunta, não é quem é melhor, é quem teve a melhor temporada, quem teve o melhor ano. Douglas do Grêmio ou D'Alessandro do Internacional? Esta é a nossa primeira interativa, primeira enquete, para que você vote e participe conosco. E tem uma outra também, a segunda, que é: o que é mais difícil? O Grêmio conquistar o vice-campeonato brasileiro ou o Internacional alcançar a vaga no G4 para a Libertadores da América? Duas interativas, nós queremos a sua participação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o assunto que está nos bastidores da Arena, principalmente do Beira-Rio, e nas emissoras de rádio e televisão. Participe da nossa pesquisa interativa através do nosso Twitter. E esse, aliás, é o nosso tema de abertura. O repórter Cadu Carlos de la Rocha foi às ruas para saber quem teve o melhor ano, Douglas do Grêmio ou D'Alessandro do Internacional. Não é isso, Paulinho? Então, eu que errei, então. É isso? Cadu foi às ruas para perguntar para os torcedores, não é isso? Ele foi perguntar sobre a segunda interativa. Grêmio vice ou Internacional com o quarto lugar? Cadu. Última rodada chegando e para a dupla Grenal ainda é hora de fazer cálculos. Sim, ainda há objetivos a serem cumpridos. O Inter quer uma vaga na Libertadores. O Grêmio já está no G4, mas gostaria de ser vice-campeão. Como os dois cumprirão esses objetivos? A conta é fácil de entender, embora não seja tão simples de executar. Os colorados precisam vencer o Cruzeiro no Beira-Rio e secar o São Paulo, que enfrenta o Goiás no Serra Dourada. Já os gremistas têm que superar o rebaixado Joinville fora de casa, mas só serão vice-campeões se o Atlético Mineiro perder ou empatar com a Chapecoense no Independência. Tarefa complicada para ambos. Mas o que é mais difícil? O Grêmio terminar em segundo ou o Inter em quarto? Mais difícil pro Inter pegar e conseguir chegar no G4, né? É mais fácil o Colorado chegar. Mais difícil é o São Paulo perder pro Goiás, que tá brigando para não cair, e o Inter ganhar do Cruzeiro, que eu acho muito difícil se não conseguir ganhar do Fluminense. Pros dois tá difícil, mas pro Inter é pior ainda. Acho que o Inter entrar no G4, né? Fica complicado. O Grêmio ficar em segundo, com certeza. É mais difícil? Não, é mais fácil. O Grêmio ficar em segundo do que o Inter chegar na Libertadores. O Inter em quarto, é mais difícil. O certo é que Grêmio e Inter não dependem só de si. No final de semana, um olho vai ficar no próprio jogo e outro no do adversário. E se a dupla Grenal depende tanto de Goiás e Chapecoense, é bom ficar de olho na situação desses times também. O Goiás é o penúltimo colocado. Para escapar do rebaixamento, precisa vencer o São Paulo e torcer para muito mais coisa acontecer.
O Avaí tem que perder para o Corinthians, o Figueirense tem que perder para o Fluminense e o Vasco, no máximo, empatar com o Coritiba. Goiás vai querer escapar do rebaixamento e vai fazer a parte dele contra o São Paulo. O Inter, depende do Goiás ganhar do São Paulo, é praticamente impossível. A Chapecoense, que enfrenta o Galo, não tem muito o que fazer e vai terminar no meio da tabela. A única motivação seria vencer para ganhar posições e garantir presença na Copa Sul Minas Rio. Vamos torcer agora que o Atlético perca, né? E nós ganhemos. O Chapecoense também tá forte, né? Tem que esperar para ver mesmo. E você, o que acha mais difícil? É a discussão da dupla Grenal na última semana de Campeonato Brasileiro. Como nós temos aqui uma dona da bola hoje, eu vou perguntar para a Daiane Steffens quem teve o melhor ano, se da Alessandro ou Douglas. Já vou emendar a segunda interativa sobre Grêmio, vice ou Internacional no G4. Começa com Douglas ou da Alessandro. Quem teve o melhor ano? Eu acredito que o Douglas, porque o D'Alessandro teve um primeiro semestre complicado, acabou parado, né? Então, o Douglas conseguiu ter um pouco mais de rendimento, apesar de ser um pouco irregular nas partidas. E sobre a segunda enquete, eu acredito que é fácil para o Grêmio ganhar do Joinville, mas o Chapecoense, por mais que tenha feito as suas artimanhas e ter ganhado de times grandes, vai acabar perdendo para o Atlético Mineiro, na minha opinião. Então, acho que é mais fácil ainda o Inter conseguir, porque como o Goiás está vivo, o Goiás vai querer ir para cima do São Paulo, e o Inter vai ter que fazer o seu dever. Então, acredito que é mais fácil o Inter estar no G4 do que o Grêmio como vice. Chico? Eu acho que a missão do Inter é um pouco mais complicada, mas por conta do que a gente acompanha do Inter, né? Não que eu não acho que o Inter vai vencer o Cruzeiro, eu acho que o Inter pode até vencer o Cruzeiro. Não sei se o São Paulo vai perder o seu jogo, porque embora o Goiás vivo, acho que o São Paulo tem ganhou essa última partida do Figueirense e está dependendo de si agora para entrar na Libertadores. E o São Paulo não precisa nem ganhar o jogo, né? Pois é. Pode empatar. O São Paulo já está à frente do Internacional. Então, eu acho que a missão do Inter é um pouco mais complicada. Claro que tem esse negócio que a Daiane citou aí. O Atlético vai jogar em casa contra a Chapecoense. Mas dá. Até porque é um pontinho só a diferença, né? Então, o Grêmio vencendo o seu jogo, dá para vencer, o Joinville já é rebaixado, né? E o Atlético tropeçando. Eu acho que a missão do Inter é mais difícil. Daniel? Também. Eu acho que a do Inter é mais difícil. Eu acho que o Goiás ganha do São Paulo e o Inter não faz a sua parte. Pô, não ganha do Cruzeiro em casa? Não vai fazer a sua parte. Eu acho que o Inter não classifica e o Grêmio fica em terceiro. É o que está hoje, né? É o que está hoje. É que tem que escolher uma das duas. Aqui, sabe o que é? O problema eu ficaria no Muraldino. O Daniel, o Rec foi malandro, né? Eu acho que continua como está. O problema tá no muro, pô. Não, mas o problema do Goiás é convencer o próprio Goiás que ele tem chance. Eu acho que é o tamanho do cheque. O Inter vai pagar muito mais para o Goiás do que o Grêmio vai pagar para a Chapecoense. Vai ter mala branca? Porque o Grêmio já está na Libertadores, o Grêmio só joga 2 milhões. O que está em jogo para o Grêmio é 2 milhões. Só. O Internacional é estar ou não numa competição. O Inter vai oferecer uns 2 ou 3 milhões para o Goiás. Não sei se isso vai produzir bola. É que eu não vejo chance do Internacional classificar. Esse que é o problema. Eu acho que os dois estão mortos. É difícil escolher um. Se eu acho que os dois vão morrer, o que eu vou dizer? Quer que eu minta para mim mesmo? Tem muitas variáveis. Mano Menezes contra Pífero. Temos um Chapecoense sem 5 titulares, entre eles o Apodi, jogando em Belo Horizonte contra o Atlético. Eu estou com o Rec, não é questão de ficar no muro. Nem o Grêmio será vice-campeão brasileiro, nem o Inter vai conseguir. E os dois podem ganhar. O Grêmio vai ganhar do Joinville e o Inter vai ganhar do Se for para dar essa resposta, eu mudo a minha, então. Eu ainda acho. Tá, então eu vou fazer é o mais óbvio. Entre Douglas e D'Alessandro, já sei o que eles vão dizer. Foi o Lucas Lima. As dificuldades são equivalentes, não existe uma dificuldade maior de um ou do outro. Eu acho que ainda do Grêmio é mais fácil de... Eu acho que eu fico nessa linha de que eu acho que nenhum vai atingir o objetivo, mas o Grêmio tem mais chances. Por quê? Porque eu acho que, vamos lembrar nesta matemática aí, que a Chapecoense empatando com o Atlético Mineiro lá, empatando o jogo, o Grêmio ganhando do Joinville fora, lá em Santa Catarina, vai o Grêmio. Então o Grêmio, eu acho que é improvável, mas não é tão impossível. Agora, do Internacional, tem 2 variáveis. É que eu acho que o São Paulo talvez nem ganhe do Goiás, mas pelo menos empata. E o Inter eu não sei se chega a ganhar do Cruzeiro. E o Inter vai ter que ganhar. A situação do Inter pode ficar dramática ainda mais se o Argel não ficar na beira do campo. Por menos que jogue o Argel, no Grenal, quem tomou pau por não ter atitude na beira do campo foi o Argel. O Argel ficou ali o tempo inteiro, incentivando, gritando, mostrando. Sei lá se isso resolve o jogo, mas... E nós temos uma outra interativa que você pode votar no Twitter.
que a Daiane Steffens abriu aqui, a nossa interativa, a nossa resposta, sobre quem teve o melhor ano. Não é quem é melhor, quem teve o melhor ano. D'Alessandro ou Douglas. A Daiane acha, e justificando, bem justificado, que a ausência do D'Alessandro em muitos jogos do segundo semestre, o Douglas tem vantagem. Chico, abre o teu voto aí. No total, eu vou votar no Douglas, mas eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva que talvez o torcedor não faça com relação ao ano do D'Alessandro. Se tem muito o segundo semestre do D'Alessandro. E é preciso lembrar que ele foi importante, pelo menos para mim, ele foi importante e decisivo numa campanha que eu não considero vexatória, como muitos consideram, de que o Inter chegou numa semifinal de Libertadores e nessa construção do time do Aguirre, em que ele teve as melhores peças, em que ele teve o time ajustado com o D'Alessandro, Valdívia e Sacha e o Nilmar, o D'Alessandro para mim foi protagonista e eu acho que isso equilibra muito as coisas, mas assim, no total, até pelo que se esperava dele, até pela questão de condução do time, por ter jogado 60 partidas, o Douglas para mim teve o melhor ano. Eu faço minhas as palavras do Chico. Acho que, evidentemente, que o D'Alessandro é mais jogador, mas o D'Alessandro ficou muito tempo sem jogar também, né? Então, eu acho que o Douglas merece essa. Mas foi uma das piores temporadas do D'Alessandro no Inter, né? Sem dúvida. Eu não acho. Não acho. Eu concordo. Assim, que a pior está relacionada à lesão, né? Eu vi ele muito mais brigando, muito mais discutindo e no departamento médico do que em campo realmente mostrando o que ele fazia antes. Bom, brigando ele brigou. Sempre brigando. Ele tinha 2 dias de vida, ele já saiu brigando, reclamando da mamadeira que estava muito quente ou muito fria. Esse é o temperamento do argentino. O deu tapinha aqui, ele já foi reclamar pro juiz, dá um cartão pra esse cara. Dá um cartão pra esse cara aí. Agora, eu acho que ele teve um ano, se não me engano foi 11 ou 12, aquele que ele quase foi pra China. Fernandão. Então foi... 12. Porque ele 13 ele foi responsável por evitar o rebaixamento. Exatamente. E eu acho que 12 foi pior, que ele ficou mais tempo fora ainda. E eu tô com o Chico. Eu tô com o Chico da questão da Libertadores. Mas vamos seguir o teu voto, qual é, Rec? Eu acho que o sonho da torcida do Grêmio era ter o D'Alessandro na próxima Libertadores da América no lugar do Douglas. Mas o ano do Douglas foi melhor. Parece que o Rec estava lendo o meu pensamento e eu ia dizer exatamente isso. Se oferecer o Douglas para a torcida do Inter, o Colorado não quererá. Mas se oferecer o D'Alessandro para a torcida do Grêmio, o torcedor do Grêmio abraça na hora. Agora, o ano melhor foi o ano do Vou discordar de todos vocês. Pergunta para gremista aqui. Vocês estão de sacanagem. Não é que a torcida queira o D'Alessandro, porque ninguém suporta o D'Alessandro dentro do Grêmio. Mas é pela questão de que o D'Alessandro mostra a garra que o torcedor do Grêmio quer que o jogador tenha. Então é por isso. Pelo estilo de jogo do D'Alessandro, mas não pela pessoa de D'Alessandro. Não, pela bola. Eu não estou nem falando em pessoa. Não, o que ela está dizendo é o seguinte, efetivamente o D'Alessandro não seria não aceito. Brigando, ela não quer discutindo. O perfil do D'Alessandro e outro jogador. É isso aí. Não seria o D'Alessandro. Mas olha só o que a Daiane está dizendo. A torcida do Grêmio odiava o Luiz Carlos Vinck e o Luiz Carlos Vinck quase foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. A torcida do Grêmio odeia o D'Alessandro porque vê o D'Alessandro sempre com a camisa do Inter. Se o torcedor do Grêmio visse o D'Alessandro com a camisa do Grêmio, ia amar o D'Alessandro. Tá bom, mas aí, peraí, gente, mas o D'Alessandro, não posso ignorar isso, tem uma história construída no Internacional, inclusive de provocações ao rival. Não, olha aqui, ó, a prova... Não conversam as duas coisas. Eu acho que a prova do que a Daiane está colocando é que o Grêmio busca um jogador com esse perfil. Exatamente. O Grêmio para Libertadores ele quer o Grêmio quer um D'Alessandro. Sem ser o D'Alessandro. Eu acho que nenhum deles teve um ano excepcional. Nenhum deles fez uma temporada extraordinária. Mas eu acho que vocês estão sendo levados ao erro. Por quê? Em primeiro lugar, pelo que o Chico falou, o D'Alessandro, o segundo semestre dele, há uma queda de performance, inclusive de regularidade. Ele joga uma, para duas, para três, joga duas. Ele não conseguiu ter a mesma performance do primeiro semestre. Tivéssemos terminando o ano de forma inversa, com o Internacional terceiro da Libertadores e campeão gaúcho, a nossa sensação seria outra. Nós esquecemos muito rapidamente de feitos, de façanhas e também de coisas ruins. Essa é a primeira argumentação. A segunda, eu acho que a gente está sendo enganado porque o ano do Douglas nos surpreendeu. Perfeito. Quando o Grêmio contratou o Douglas, todos nós, quase na maioria, criticamos. Ex-jogador, foi mal no Vasco da Gama. Então eu acho que o Douglas foi melhor que ele mesmo, que a sua expectativa gerou. Mas ainda assim, eu acho que o D'Alessandro, em momentos decisivos, Libertadores da América, contra o Santa Fé no Beira-Rio, contra o Atlético Mineiro, que ele entrou no segundo tempo lá em Minas, depois do jogo aqui, e nos Grenais do Campeonato Gaúcho, por conta disso, de algumas outras partidas de exceção, eu acho que o ano do D'Alessandro é melhor. O D'Alessandro eu vi jogar mais, embora menos vezes, com menos frequência, mas vi jogar mais futebol do que o Douglas. Mas eu acho que na própria resposta, isso está em consideração, o Meneghetti, pelo seguinte, o ano, pelo menos eu considero, do Douglas foi melhor por causa do D'Alessandro. Se o D'Alessandro tivesse uma sequência maior, o ano dele seria muito melhor, evidentemente, né?
Então eu acho que isso também está, estão embora falando de tamanhos diferentes de jogadores. Não, estou falando de qualidade Agora, a de questão jogador. Isso, não estou nem considerando a biografia do D'Alessandro, estou falando Não, qualidade, não biografia, potencial técnico. Né? O D'Alessandro é muito mais jogador que o Douglas. Agora, o Douglas foi melhor também porque o D'Alessandro ficou muito tempo sem jogar. Eu acho que é um ingrediente a ser avaliado. É um ingrediente a ser avaliado. Talvez tu valorize mais esse ingrediente do que eu. Porque daqui a pouco eu vou comparar assim, o Galhardo, por exemplo, pode ter jogado todas as partidas do Grêmio. Vamos. E aí? Jogou com que nota? Com que performance? Perfeito, mas eu acho que o Douglas, ele foi... Pô, a gente está falando de um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que pode ser o vice-campeão. E o terceiro lugar da Libertadores da América, né? Perfeito, mas olha só, 38 rodadas de um jogador, e acho que a gente leva isso em consideração, desacreditado, que teve uma sequência, mas que foi decisivo em assistências e gols para essa campanha. Agora, vê só, a gente valoriza e tem que valorizar, porque não se dava nem um vintém pelo Grêmio, né? E o Grêmio vai ser terceiro, mas o Inter pode ser quarto. Pode. Mas sem o D'Alessandro. Sem o D'Alessandro, que não joga a última. Pode. Mas no clássico Grenal, ele pegou um jogador do Grêmio pelo pescoço. Tem interatividade pessoal participando aí do nosso debate. Alô, João? Tem sim, Meneghetti. A Luana está falando que o D'Alessandro, de 2 anos atrás, qualquer time gostaria. Esse D'Alessandro, ela passa, ela é gremista. O Thiago está falando o seguinte, do Inter se esperava muito, do Grêmio não se esperava nada. Por isso, na visão dele, o Grêmio e, consequentemente, o Douglas está tendo um melhor ano. O Alessandro Leal está falando o seguinte, acho que Dali já se foi o ciclo, hora de sair de cabeça erguida. Manda um abraço para Alegrete. O Darcy, que é colorado, diz que o melhor ano foi do D'Alessandro. O estágio do Argel já acabou na visão dele aqui no nosso Twitter. O Mano Pogba está dizendo que essa enquete é bem gremista. Parabéns. É claro que ele acha que o Douglas tem melhor ano do que o D'Alessandro e por isso está aqui cornetando no nosso Twitter. Mandar um beijo para Nath, que está em Santa Rosa nos assistindo e almoçando neste exato momento. O pessoal almoça conosco, Meneghetti. Que beleza. Se trata também, não esqueçam. O JB se trata. Não se esqueçam que o Douglas foi um dos protagonistas do 5-0 também, né? Foi. E isso aí é um campeonato. E eu não posso jogar aquele Grenal na conta do D'Alessandro, porque ele não estava em campo. Mas esse é um campeonato à parte. Onde ele... Não, foi bem. Ele comandou o Grêmio contra o Atlético lá. Isso. Comandou o Grêmio contra o Corinthians lá. Não, lá ele errou um gol aos 40, não lembra, porque daí... Aí pode perder ponto. Mas ele teve altos e baixos. Ele mesmo tendo mais jogos, ele alternou bastante. Mas em compensação no Grenal, que agora os dois jogaram no Beira-Rio, deu o D'Alessandro, né? D'Alessandro. Não estou falando nem pelo resultado, estou falando por atuação, por desempenho. O D'Alessandro D'Alessandro jogou muito mais que o Douglas. E no Gauchão também. Embora os protagonistas desse Grenal aí tenham sido o Valdívia e o Nilmar. Muito mais do que o D'Alessandro. Eu tô falando agora, nesse Grenal que teve agora. Bom. O D'Alessandro jogou muita bola, especialmente ali durante 60 minutos. E o Douglas foi marcado e sumiu, né? Descontado. O D'Alessandro jogou descontado. É que o D'Alessandro é um baita jogador. E o Douglas está fazendo um baita ano. Eu não acho, Rec, aí que tá. Eu não acho isso. Eu acho que o Douglas está fazendo um baita ano dentro da nossa expectativa. Sim, Tanto é que eu acho que ele tem que contratar um outro armador. Eu discordo. Eu acho que o Douglas, para mim, se credenciou a ser o 10 da Libertadores. Eu discordo do Chico totalmente. Eu acho que o Grêmio precisa de um outro meia. Libertadores tem que ter um outro jogador com outro time, com outra energia para jogar. Alain Ruiz, tá aí? E para o chegando aí. Não, o Daniel tá falando de jogador de qualidade. Agora tu irritou o Daniel. Tá falando de jogador de qualidade. E para o Internacional no próximo ano, precisaria um outro dessa? Eu acho que esse é um projeto, que o Internacional está demorando para fazer, tá? Porque o Inter, quando perdeu o Fernandão, ou esteve por perder o Fernandão, imediatamente foi buscar o D'Alessandro. Mas o Inter tentou quando estava perdendo o D'Alessandro, foi lá e trouxe o Dátulo. E o D'Alessandro não saiu. Só que essa transição agora, essa troca, eu não vejo o Inter fazer. O Meneghetti, o Zé Aldo está indo para a área do Dr. Solano. Como assim? Ele só fala em aposentadoria. Doutor Solano não encontra um no corredor e já quer aposentar o cara. Eu acho que o D'Alessandro, num time ajustado, bem ajustado taticamente, um time com uma boa performance física também, eu acho que ele dá um bom caldo ainda, viu? Com uma estrutura funcional, ele vai render, ele vai crescer e ele não vai comprometer, porque ele tem qualidade. Você pega o D'Alessandro, por exemplo, e bota no Atlético Mineiro, é outro jogador, um time organizado, um time que chega bem na frente. Eu acho que se cobra tem muito, escape. Se cobra muito do D'Alessandro esse ano porque ele não jogou, é verdade. Mas ele mesmo chegou a falar numa entrevista recente que não teve lesões musculares esse ano. Se teve, chegou a ser um desconforto. Mas ele tem que ser cobrado pela temporada. Não, mas tá bem, Daniel. Mas olha só, teve uma cirurgia na mão, teve hérnia de disco, teve ombro. Então o Marcelo Groy tem que ser cobrado também. O Marcelo Groy jogou menos que o Douglas. E é goleiro. Em 2015. E o que ele teve? Ele teve conjuntivite, ombro, peito, sola do pé, ombro, torcicolo.
Vem cá, Aliás, gente. esse elogio eu quero fazer ao Douglas, porque eu jamais imaginei, e até um reconhecimento público que eu faço agora, que ele pudesse ter essa sequência de jogos que ele teve na temporada. Eu até acho que ele caiu de rendimento de alguns jogos para cá, e isso ficou muito evidente para mim no Grenal. Eu esperava mais o Douglas no Grenal. Ele foi muito marcado como o D'Alessandro, só que ele se comportou passivamente diante da marcação. Que eu acho que mas a sequência de jogos dele ao longo da temporada é impressionante. Ele está injuriado com a situação dele. Ele é titular absoluto, é o camisa 10, foi o protagonista junto com o Luan e o Juliano também, mas foi um dos mais importantes e queria renovar por 2 anos. Tem uma idade parecida com a do Edinho, e o Edinho renovou por 2 e ele por 1. E o preço deve ser parecido, porque o Edinho ganhava até mais do que ele. Veio ganhando 300 pau, ele ganhava 150 e ainda era grupo de risco. Podia ganhar ou não. Podia até rescindir o contrato. Aliás, lá em fevereiro, queriam rescindir o contrato dele. Era produtividade, ele veio por produtividade. E em fevereiro ameaçaram de rescindir o contrato dele. Aí ele se matou para ganhar a grana, para fazer uma boa temporada, e termina o ano, o Edinho faz 2 anos, o Edinho ficou alijado metade do ano, e ele, que foi um dos protagonistas, 1 ano e se quiser. Então, eu acho que ele está meio injuriado. Eu não sei se ele não está... Essa queda de rendimento não tem a ver com o que aconteceu com o Newton, por exemplo, que jogou já sabendo que ia ser suspenso. Mas é que eu acho que aí também tem a biografia, né, Rec? Aí não estou nem colocando a do Edinho. Mas, como a gente está falando aqui, o Douglas teve uma temporada de exceção. Não, a biografia, se ele teve uma temporada de exceção... do Douglas é de título mundial e da Libertadores. Corinthians. O Douglas? Claro. Tá, não, mas em sequência. Na idade que está, o Grêmio tem que avaliar isso. Será que esse ano foi exceção? Vamos dar mais 1 ano para ele. Eu também penso. Né? Eu acho que tem que considerar. Pois é, o Grêmio adquiriu convicção no Edinho. E não adquiriu convicção num que foi protagonista. Pô, agora tu vê o seguinte, difícil, na cabeça dele, eu não estou falando que o Grêmio está errado. Para mim aí está o erro em renovar com o Edinho por 2 anos. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Se tu contratar 2 jogadores ou contratar um 10, tu tem Edinho e tu tem Douglas no banco. Pô, já é uma diferença. Edinho aceitou redução de salário. Já é uma diferença. E o Edinho jogou ao contrário. O Douglas deve ter recebido aumento, né? Pela temporada que fez. Imagino que sim. E o Edinho é um tipo de jogador que terá utilidade nas decisões de Copa Libertadores. Me parece correta a decisão de renovar o Edinho. E tanto mais numa condição em que ele aceitou a redução de seus vencimentos. Com relação ao Douglas... Não, é 1 e 2 anos. Essa é a distinção que foi feita. O Grêmio... deu ao Edinho o que ele pediu. E para o Douglas o Grêmio deu metade. Tá, mas aí que tá, mas e o salário? Pode ter dado 2 anos para o Edinho, mas num valor bem abaixo. Daí entra o Dr. Solano de novo, aposentadoria. Quantos anos tem o Douglas? 32 ou 33? Por aí, por aí. E o Edinho também. João Batista. Meneghetti, o Douglas tem 33 anos, tá? 2 informações importantes de hoje pela manhã. Primeiro, Pedro Jeromel chegou a um acordo tanto com o Grêmio conseguiu uma liberação da Alemanha. Os vice-presidentes do Grêmio já confirmam essa informação e é questão de tempo agora organizar o contrato, faltam detalhes finais, mas o Jeromel vai renovar por mais 3 temporadas com o Tricolor. Ele tem 30 anos e fica em definitivo algo que já era esperado. O Grêmio tinha muita tranquilidade com respeito a esta questão. O Colônia iria liberar o Pedro Jeromel e o Jeromel queria ficar no Grêmio. Um outro detalhe importante, o Grêmio conseguiu uma autorização, entregou uma autorização a um representante oficial que está negociando a vinda do zagueiro Fred, do Goiás, 29 anos, para a Arena no próximo ano. Acontece o seguinte, Meneghetti, o Fred tem contrato até dezembro de 2016 com o time goiano, mas ele quer vir a pedido do técnico Roger e o Goiás não vai fazer aí um grande empecilho porque sabe que não pode travar a carreira do jogador. Ele pediu para ser liberado. Eles só pediram para ele se concentrar, jogar essa última partida, livrar o Goiás do rebaixamento e aí depois será liberado. Esta é a informação que temos do agente do jogador para jogar no Tricolor. Tem uma situação aí, Meneghetti, que o Fred ele pode escolher entre ganhar um pouco mais, jogar num clube maior ou ser titular. O América Mineiro também quer o Fred para ser titular. No Grêmio ele vai ser reserva. O América subiu, né? Não vai ir pro América Mineiro para jogar no Grêmio, né? Não, até defendi essa ideia na rádio. O América subiu, né? Subiu. O América pode subir para jogar Champions. Será sempre o Ameriquinha. Não, e ele tem um desafio, porque ele se criou no Internacional e não conseguiu jogar no Internacional. E ele tem uma grande vantagem em relação a outros jogadores. Ele está fazendo gol para chuchu. Ele está fazendo gol um atrás do outro. Falta, né? Fez 2 de falta no último jogo. Ele deu a classificação não, a sobrevida para o Goiás. Que eu acho que não vai adiante. Não vai, não. É Série B. Chico, está chamando. Vamos lá, Chico. Vamos lá. Vende seu peixe aí. Richard Guiro dos Pampas, mas a gente dá um jeito.
Olha só, vida sexual ativa de verdade, você sabe, né? Com ativo. É isso mesmo, Luciana? Boa tarde. Boa tarde, Chico. É isso mesmo. Uma vida a dois, sem rotina, para você ter muito mais emoção, a 1000 por hora, meu amigo, cheia de emoções. E é mais, é claro, tudo isso acompanhado do ativo. Você terá muito mais na hora H, seu desempenho vai ser muito melhor. Então, o ativo, ele é esse poderoso estimulante, que ele é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea, não vicia e age no seu corpo por vários dias. Você vai se beneficiar e a sua parceira também, porque ele dá para você um up na hora H. É só você ligar para teu ativo 30810700, 30810700, ligue para nossa central e aproveite a promoção de dezembro, hein, gente, que tá aí cheia de novidades. Para você ter pique aí no seu dia a dia, na hora H, aproveite, tá? Porque nós vamos fazer comemorações com você e dar uma super vantagem. Você ligando agora, você vai ter verdadeiras facilidades no pagamento. Pode ligar e conferir, porque nós aceitamos todos os cartões de crédito. E a entrega, ela é grátis e é sigilosa para todo o estado. E ainda estamos mandando de presente de Natal para você o Super Energético Gladiador, mas você tem que ligar nos próximos 10 minutos para participar da promoção. Esse aqui é para você ter pique, energia no seu dia a dia, não ficar cansado, não ficar estressado, dar adeus à rotina, mas tem que ligar no 30810700. Pediu o ativo, ganhou o ativo Gladiador. Agora, para você fazer bonito na hora H, ter energia e dar o melhor de si, só com o ativo, meu amigo. Não adianta ficar esperando na hora H milagre. Peça o seu ativo e aí sim, aí você vai fazer bonito. 30810700, 10 minutinhos de promoção, Chico. Prestou atenção no recado da Luciana? Atividade na vida 2 é com ativo. 30810700. Obrigado, Chico. Olha só, tem um assunto, e por enquanto é um boato, mas ele ganhou uma proporção tão grande de ontem à noite, ele vem circulando esse boato há alguns dias, né? E ele ganhou uma proporção, especialmente depois que a CBF fez um teste surpresa antidoping no Internacional. Esse boato ele ganhou uma proporção tão grande nas redes sociais, né, de ontem para hoje, que a gente tem que tratar desse boato. Mas nós, a Bandeirantes, nós não temos esta informação confirmada. E quando eu digo isso, eu não estou aqui criticando quem tem a informação, quem já deu, não é porque é leviano, não, porque tem a informação e quis dar a informação e cada um age como acha que tem que agir. A gente vai ter ética, inclusive com a concorrência, que quem está aí divulgando a informação, mas a gente não vai deixar de abordar e esquecer esse assunto, porque a proporção dele nas redes é muito grande. O que acontece? Que desde ontem, quando nós tivemos este ainda boato, nós estamos tentando checar. Através do REC, do Daniel, do Baldasso lá em Caxias, nossos repórteres, o João Batista, o Matheus, o Bruno, tá todo mundo correndo atrás para tentar confirmar. Até agora, nós não temos nada que nos confirme oficialmente. Qual é o boato? De que outros jogadores do Internacional, e se fala até em 3 casos, também teriam dado positivo no exame antidoping, o que comprometeria, inclusive, a situação do Internacional em termos de primeira divisão. Até isso se especula. O Inter poderia perder até 18 pontos e correr o risco de rebaixamento. Já quem faça o cálculo, não, o Inter tem que ganhar do Cruzeiro, secar o Vasco, secar o Avaí, porque mesmo se condenado for, lá na frente isso seria rebaixado. Mas, por enquanto, nós não temos esta confirmação, né, Rec, Daniel, que estão mais buscando essa informação. Essa minha cara de sono, Meneghete, porque eu fiquei ligando para todos os cartolas ontem à noite, né? Inclusive Fernando Carvalho. Hoje pela manhã falei com o presidente Vitório Pífero, falei com o médico responsável por o sistema antidopagem da Federação Gaúcha de Futebol, doutor Ivan Pacheco, meu amigo de muito tempo. E uma coisa eu pude depreender que eu acho que resume a história. Não estou dizendo que não haja novos casos, mas se já tivesse sido detectado, é obrigação do controle antidopagem, é obrigação do STJD comunicar na hora clube e jogador, tendo a contraprova já configurada. Então, hoje teria que ser oficial e não oficioso. Teria que já estar confirmado, porque senão ainda é especulação. Pode ser veneno do Grêmio, veneno da oposição, má compreensão dos fatos ou espalhado por até outros jogadores
Veneno do São Paulo. Naquela mesma situação, o fulano de tal ingeriu a mesma substância. Então, naquela segunda-feira em que o Inter convocou a coletiva com Carlos Pellegrini, o jurídico do Internacional, para confirmar os dopings de Newton e Wellington Martins, foi só apenas depois da contraprova, em que, se eu não me engano, o clube havia sido avisado naquele dia. Então, o clube, assim que avisado, já comunicou à imprensa, inclusive, que os dois estariam afastados e tal e tudo mais. Se o Inter já soubesse disso... É obrigado. O Inter é obrigado a revelar, né? É obrigado a revelar porque o Inter tem que tirar os jogadores de atividade. Eles não... Mas pode tirar de atividade com lesão, né? Isso aí pode tirar, fácil, né? Com cartão, com lesão, não sei eu. Sim, mas daí aí o STJD já tem que embargar julgamento. Esses jogadores já... Mas o julgamento nem do Newton está marcado ainda. Tá. É sexta-feira. É sexta agora. Sexta agora. Então foi marcado... Sexta agora. De ontem para hoje. E outra situação envolvendo... Eu já vou passar a bola para o Daniel, que está bem informado também a respeito. Outra situação que envolve esse julgamento de sexta. Eu falei com o presidente Vitório Piffer. Os jogadores já assinaram um documento. São réus confessos. O Newton e o Wellington Martins. Isso exime o clube. Aí o presidente me perguntou hoje, onde é que entra a responsabilidade do Inter? Como é que vocês vão configurar, os auditores vão configurar uma responsabilidade do clube, quando os próprios réus confessam que a esposa do Newton é que deu o medicamento para eles? Mas isso no caso de 2 jogadores. Mas se fosse confirmado... mais 1, 2, 3 casos, 5 casos num grupo de 30, punição. Não tem como não dizer que fica difícil, verdade, assim. Fica difícil que o Inter não entre como suspeita. A defesa suspeita. A defesa fica a defesa. Porque não tem tanta gente. Qual é o clube que teve no futebol brasileiro com 5 jogadores com exame positivo de doping? Isso seria um escândalo. Vocês lembram de algum caso recente, de 30, 40 anos para trás? Não. Eu não lembro. 5. Não lembro. Em outros esportes, sim. Agora, no futebol, não. Mas a gente está falando, por enquanto, de um boato. E a gente tem que tratar, sim, respeitando quem já deu essa informação de forma mais oficial, porque nós não conseguimos confirmar. E nós estamos tentando saber o que realmente há nesse boato de verdadeiro. Eu até em off a gente já falou sobre isso. Esse é um boato que ele não apareceu agora. Né? Eu tinha recebido algo já há um tempo, acho que há 15 dias, de repente me orientando, olha, tenta investigar, porque parece que pode ter, ouvi falar, papapá. Então eu não falei nada, porque eu tenho que trabalhar com a informação, não vou ser responsável aqui e jogar no ar algo que eu não tenho como provar. Mas até o REC falou com o presidente Vitório Pífero e a gente nota uma tranquilidade na direção do Inter. Mas esse boato, ele veio ganhando corpo nos últimos dias. E ontem nas redes sociais ele acabou tendo uma repercussão muito grande. É que tem muito interesse envolvido, né? Então por isso que tem que haver todo o cuidado e não só a gente, mas todas as pessoas que dão vazão a isso. Eu sei que as pessoas, às vezes, na rede lá, o torcedor não tem responsabilidade. Né? Não tem responsabilidade. Então, daqui a pouco joga, eu sei que daqui a pouco... A gente não está dizendo que quem está na rede social não tem responsabilidade. Não. Mas alguns não têm mesmo. Mas sabe o que nós temos. Sabe o que aconteceu ontem? Teve alguns que foram crescendo na coragem. Eles começaram sem noticiar nada. Aí quando leram alguma coisinha, dali a pouco já viraram os donos da cocada. Não é assim. Daqui a pouco ligou para um cara que não é a fonte melhor possível e disse, olha, tem uma informação de um conselheiro ou de alguém ligado à diretoria ou vazou de dentro do vestiário. E até se diz, tem uma outra versão, que teria vazado através de uma reunião em que estariam dirigentes do Grêmio. O CEO do Grêmio. Que teria vazado também por aí, até isso se diz. Uma informação que eu tive pela manhã é que teria havido um recredenciamento do laboratório do Rio de Janeiro, é uma nova versão do antigo Ladetec, porque há uma autoridade mundial de controle de dopagem e esse laboratório ele foi descredenciado por inaptidão. E agora ele teria sido recredenciado agora numa outra circunstância, em função também da Olimpíada. E que foi este laboratório encarregado de fazer a análise do material coletado naquele teste surpresa que foram submetidos os jogadores do Inter e que eles pediram em regime de urgência com prazo de 8 a 10 dias. E que seria de amanhã para... nós estamos amanhã, quarta-feira, de amanhã até quinta-feira a divulgação dos resultados desses últimos exames. Mas tem 2 versões aí, né? Uma que teria dado positivo neste teste e outra em outros jogos anteriores ao teste. Tu vê como, até isso também não é muito claro, né? Tu vê como há um desencontro de informações, porque dentro desse boato, eu repito, passaram que seria antes. Mas teve outro boato do Grenal? Esse fato, ele começou a surgir no dia 11 de novembro. 11 de novembro, nós já estamos em 1º de dezembro.
O que é REC do Não, Grenal? até o Grenal se especulou. E tem uma situação seguinte, esse laboratório Ladetec, que sempre foi muito polêmico, lembra? O velho Ladetec sempre foi muito polêmico. Esse aí... E outra, foi recredenciado agora e não pode vazar informação. Sim. Porque se vazar... É que se for confirmado, já vazou, né? É. Se for confirmado, vazou, né? E essa informação, esse Só eles boato é que de tem. hoje se torna um fato. Eu estou tentando me lembrar se houve, eu quero colocar o João Batista na conversa em seguida, lá no Central Band Esporte. Estou tentando lembrar se houve algum caso de vazar especulação de doping que depois não foi confirmado. Estou tentando me lembrar de algum caso que houve isso. Vocês lembram? E o REC tem uns 10 anos a mais de profissão do que eu. Sim. Mas é que é diferente agora, Meneghetti. Será que... Lembra um caso que vazou? Ó, tem um doping e depois não se confirma? O maior absurdo... Tem dois absurdos. 3 até. O do Scheid, que perdeu uma Copa América e quase perdeu uma venda para o exterior. O do Anderson, que foi um pãozinho que comeu dentro do avião. E o outro que foi arrumar o cabelo lá, o Marcão, né? Isso, que o Meneghetti está falando, isso aqui, me parece. fora outros, né? Teve um cara que manteve relação sexual com a esposa dele, ela usava um medicamento. Creme depilatório? Ele fez o exame e apareceu. O Magrão, né, que estava fazendo um tratamento isso, também. Finasterida. Mas o... Não, ele falou o Marcão. O Marcão, é verdade. Que usava para o cabelo, para a O calvície. Meneghetti está lembrando, talvez seja o caso do Deco, que causou, inclusive, o descredenciamento do laboratório. Eles divulgaram... O Deco se defendeu. Resultado positivo, ele foi condenado e ele foi até a Suíça. Mas aí divulgaram o resultado positivo. Estou até falando uma etapa que antes. Que não confirmou. Assim, que se tem especulado, assim, Jobson do Botafogo deu positivo. Vai dar depois sempre. que foi lá e não deu. O Jobson vai estar sempre, cara. Mas, ô Meneghetti, é que nessa vez é uma amplitude de um fato já existente. Já tem 2 fatos confirmados, registrados no Internacional. Mas o que mais gerou toda essa onda foi o exame surpresa, né? Na terça-feira. Não é algo comum. Aliás, então, depois disso, se imagina assim, por que o Controle Nacional de Dopagem escolheu como primeiro clube o Internacional para fazer o exame surpresa em todo o grupo de jogadores? É que há um desencontro de informações. A notícia do site da ESPN, ela dava conta de que havia suspeita de novos casos e por isso seria feito o exame então, aí já tinha no Internacional. É verdade. E aí eu entrevistei justamente quem foi a fonte da informação para a ESPN, que foi o doutor Fernando Soleira, que é o presidente da comissão, né, de antidopagem. Nacional de Dopagem. Aliás, Nacional de Dopagem. E eu li a notícia para ele e ele descartou. Ele disse, não, eu não disse isso. O Internacional, os jogadores foram submetidos a esse exame porque é um procedimento que vai acontecer, agora com rotina, e como o Inter teve esses 2 casos, se optou por fazer primeiro no Internacional, o que, pelo menos como leitura, eu não vejo nenhuma diferença. Rotina, mas significa o seguinte, que esse ano é só no Inter, né? Porque está terminando o Campeonato Brasileiro, né? Resta saber. Que rotina é essa? E aí ele explicou se isso realmente vai acontecer. Ele até explicou que 20% dos exames eles são feitos fora do ambiente do futebol. O jogador fora na de competição, residência, eles chamam de fora de competição. O jogador sair do clube ou em algum outro lugar e... Ele disse que isso é bem comum. O interessante é que ele disse que isso é feito há pelo menos 3 anos. E ninguém sabia. Ninguém soube disso, de que era feito na residência. Porque não deu caso positivo. O Ayrton Rocha, que é gremista, então, meio que insuspeito para falar, ele disse aqui na última sexta-feira que é meio sórdido fazer numa semana que se sabe que não tem jogo, que a gurizada se solta, vai para a CB, vai lá para o Ayrton criticou essa Padre Chagas. João Batista, que informação você tem sobre essa questão polêmica aí? Bom, Meneghetti, os jogadores do Internacional também não têm nenhuma confirmação que isso aconteceu. O Carlos Pellegrini, vice-presidente de futebol, nega veementemente e chega a falar que os jornalistas que divulgaram essa informação são irresponsáveis, se é que alguém divulgou na visão dele. E a informação que a gente tem é que o Grupo Colorado não sabe de nada e que não existe nenhuma confirmação e nada com respeito a isso, Meneghetti. Por enquanto, são apenas boatos para os jogadores e dirigentes do Inter. Sobre os resultados desse exame surpresa feito na terça-feira, domingo agora? São 10 dias? A ideia era que esse porque a coleta foi entregue na quinta, né? É que na verdade é o seguinte, a ideia era que o resultado viesse antes da rodada. Mas não vai conseguir, né? Não, pelo que me disse o doutor Ivan, 10 dias é o mínimo. O doutor Soleira queria na sexta-feira. São 7 dias úteis ou 10 dias, pela informação que a gente colheu. Como a coleta foi entregue na quinta, daria só no domingo. Agora no dia do jogo. Tem outro desencontro. O REC tem uma informação, tem outra. E até isso foi dito no ar pelo doutor Fernando Soleira, que foi quem veio a Porto Alegre fazer o exame. Foram 31 jogadores. E aí depois se falou em 20. Doutor Ivan disse, olha, nós coletamos... Pois é. Tá sangue e urina de 20 jogadores.
Tá desencontrado. Alguns não estavam lá, né? Os repórteres até confirmaram. 2 não foram encontrados. O Sacha e o Valdívia. Exato. Eles não estão treinando, exato. né? Exato. Mas eles estão sob tratamento. Isso aí. E talvez até o Inter tenha, na organização do seu departamento médico, avisado a CBF. Os jogadores estão fora não, a informação e, portanto, é que o Inter vão injerir tais substâncias. A informação é que o Inter colocou os 2 à disposição para fazer o exame e a CBF não quis. Bom. Muito bem. João Batista, vamos indo com interatividade aí. O Donizete está perguntando se não existe a possibilidade do isotônico do Internacional ter sido batizado porque os clubes de São Paulo ganhariam com isso. É óbvio que é uma teoria que não é confirmada, não tem, por enquanto, o menor fundamento. Maradonista a teoria. O Silvio está até brincando, ele é gremista e está dizendo, para mim é boato da direção, para nós gremistas acreditarmos em rebaixamento do Inter e ficar torcendo para isso. A galera acaba entrando na onda. O Arthur está pedindo para fazer uma troca entre Maxi Rodrigues e Alan Ruiz, se é possível, não existe a menor possibilidade. Mas diz que seria uma boa para o Grêmio, na visão do Arthur. O Leonardo, os gremistas tentam rebaixar o Inter, mas não adianta, para a Série B nós jamais iremos. E o Julian está falando o seguinte, vocês não acham que o Inter, tentando lavar as mãos, dando culpa na mulher do Nilton, não é a mesma situação do caso Aranha? Julian, eu até vou tomar a liberdade para responder essa. Não, porque o fato é verídico, a gente sabe, e até de outras informações, não só do Inter e do próprio Nilton, que foi a esposa dele que entregou o medicamento. Eu, nessa viagem que fui para o Rio de Janeiro, Meneghetti, descobri que um lateral direito do Internacional, lá em 2005, 2006, aconteceu um problema muito, muito semelhante. Esse jogador, ele acabou recebendo um medicamento de um familiar, porque estava se sentindo mal, tomou o medicamento. Só que ele acabou avisando lá, na hora do jogo, antes do vestiário, disse, eu estava mal, o fulano me deu um medicamento, eu tomei. O médico do Inter foi consultado e na hora inventaram uma lesão para ele, disseram que ele estava com dor muscular e não jogou, mas na realidade não era esse o caso. Então não é a primeira vez que isso acontece, o clube às vezes consegue ter o cuidado de tirar o jogador. Acabou de perguntar sobre o jogador argentino que o Grêmio está de olho. Tem uma outra história, né? Que, já que nós estamos falando de boato, o João fez uma brincadeira lá. Com o que corre o time do Internacional, fica difícil imaginar que esse time jogava dopado, né? O que esse time está correndo, se arrastando em campo, é duro de imaginar isso, né? Diria o cara aquele, ao contrário. Diria o cara aquele que quem usou o doping ao contrário foi o Grêmio, né? Porque o Internacional naquela lerdeza, ainda no Grenal... Calma, deu errado isso aí. Então de brincadeira, claro, já que a gente está tratando de um boato, a gente pode, por enquanto, falar isso. Verdade. O se arrasta em campo, que doping é esse? Aquele contra-ataque. Aquela jogada do Internacional... E ainda no Rio da brincadeira, eu faria exame de doping no Argel. Eu faria no Argel, porque sem 11 jogadores ficar pulando na beira do campo como ele pula, faria de doping no Argel, 99% de dar positivo. Agora, impressionante o ano acidentado que tem no Internacional. Meu Deus. Vice de futebol que poderia organizar o vestiário, falece antes de começar a temporada. O Inter vai decidir a vida na Libertadores da América sem o seu técnico à beira do campo, porque foi punido. De uma maneira meio esdrúxula. Centroavante declara que o foco se perdeu durante a parada. E agora o Inter pode perder de novo o Argel, né? De novo o seu técnico no momento de decidir a vaga. Tá bem que agora é uma vaga menor, porque é só classificatória, mas ainda assim pode é menor, ficar... Não, Rec. Não, mas é que o Inter estava jogando o título, já estava perto do título. Estou dizendo, na comparação Diego Aguirre com o Argel... A gente cobra muito do Inter, né? Pelo investimento, pelo contexto, porque sempre entra como favorito, porque, porque ganhou muita coisa nos últimos anos. Agora, convenhamos, o Inter chegar vivo nessa última rodada quase um Libertadores, eu acho um milagre. Não é por causa dele, Chico. Não, mas olha, gente, olha tudo que aconteceu. Tudo bem, mas o Inter chega vivo porque ele pegou um time que não quer chegar, ó. São Paulo está fazendo de tudo para não se classificar e aí tem como adversário um outro que também não quer se classificar. Mas eu não posso. Vou introduzir a Daiane Steffes, a nossa dona da bola dessa terça-feira aqui nessa conversa sobre esse ano acidentado do Internacional. Daiane, dá para tentar entender o que aconteceu para tantos percalços ao longo de uma temporada? Acho que ali foi uma mistura de coisas. O Argel até chegou bem, estavam a 7, 8 pontos do rebaixamento. Começou bem, mas ali parece que dentro do vestiário ele acabou não tendo mais aquela voz, aquele poder. Então, como a gente falou semana passada, era aquela mistura se perdeu o foco, na verdade. Então, o Argel não conseguia botar dentro das 4 linhas o que precisaria começar lá dentro do próprio vestiário. Então, acabou acontecendo isso. O D'Alessandro, que era uma das principais peças, machucado. Então, acho que o time inteiro acabou se desanimando e perdendo o foco. Agora, chega vivo, chega, mas muito mais por displicência, por não ter méritos do São Paulo, pelo São Paulo estar decaindo, do que pelo próprio mérito de jogar bem
durante esse segundo semestre. Não, só o São Paulo, não. Santos e o Palmeiras também. A Adriana usou o termo desânimo de alguns jogadores e tal. E eu acho que esse desânimo é do clube. Sim, eu acho que não é só dos jogadores. Total. Eu acho que isso aí parte, inclusive, da direção. E eu tenho a informação, eu não sei se ela é verdadeira. Se o João quiser me contraditar aqui, fica à vontade, que o presidente Pífero anda um pouco afastado do dia a dia do Internacional. É a sensação que nós temos. Que ele está muito afastado desse dia a dia. Eu sei que até que ele foi para o Rio de Janeiro antes, que parece que tinha uma reunião lá da Liga, né, João? Mas tu sente isso, tu percebe isso também ou não, João? Não, dá para perceber sim. Hoje quem cuida, quem é o responsável pelo vestiário do Internacional é, sem dúvida nenhuma, o Carlos Pellegrini. É ele que resolve todas as broncas e mais, Meneghete, tem uma outra situação aí, porque o Pellegrini se sente muito sozinho. Não foi uma nem duas vezes, não foram uma ou duas vezes que nós vimos isso. Ele acaba está muito sozinho como a única referência. Existem 2 outros auxiliares, mas eles não estão 100%, não estão sempre inteirados do assunto. O Pellegrini hoje é o único cara no vestiário colorado. O Daniel murmurou aqui discordando. Não, eu discordo. Eu acho que não é o Pellegrini, embora eu respeite a figura do Pellegrini, eu acho que não é ele que comanda o vestiário, infelizmente. Não, mas é ele quem toma a frente, acho que foi isso que o João está dizendo. Que ele está sozinho. Quem toma a frente, quem toma a frente são os jogadores. É uma outra leitura, mas o João está dando uma informação de que... Não, sim, ele é o presidente está afastado. Ele está sozinho, isso é fato. E não tem o respaldo do presidente, justamente um cara como o Carlos Pellegrini, que não tem uma vasta experiência no futebol, precisava do respaldo. Ele não foi montado uma estrutura que o blindasse. Esse é que é o grande detalhe. Daniel, só que eu acho que o Internacional montou um grupo de jogadores muito cascudo. Jogadores, assim, ó, eu não estou falando especificamente desses jogadores no que eu vou citar agora, mas jogadores cobra criadas, Hever, Juan, Nilton, D'Alessandro, Alex, Dida. O próprio Lisandro Lopes, Dida. Isso não é demérito, isso Rafael até... Moura. Quem? Rafael Moura. Isso não é demérito, isso é legal, tem um grupo assim. Só que aí o dirigente encarregado de cuidar disso, ele é um neófito no futebol profissional. Ele tem um ano, vem cá, gente, um ano no futebol é quase como uma criança está engatinhando, não sabe nada da vida. O Pellegrini daqui a 4 ou 5 anos vai entender muito mais, ou ele vai fazer leituras muito mais claras do que está acontecendo lá hoje no Nacional. E traz um técnico agora, neste primeiro lugar, trouxe um técnico estrangeiro no primeiro momento, e não deu sequência para esse treinador. E agora traz um técnico que esforçado, mobilizado, fazendo às vezes resultados acima do rendimento da equipe, traz um treinador que nunca trabalhou num clube dessa grandeza. Então é difícil controlar. E entra o que o Daniel está dizendo. Como é que é controlar esses cobra criadas aí, esses cascudos, com essas duas pessoas? Eu assim, ó, até foi abordado no programa de ontem, mas eu quero recapitular a entrevista do Pellegrini, né, no pós-jogo. Nós demos a nossa explicação. Agora, os jogadores e o técnico que expliquem. Pô, isso é uma resposta de um vestiário que não é bom, né? Não, que não há relação. Um vestiário que está contaminado. Que a relação não é boa. Agora, ao contrário, Celso, eu obtive uma informação de alguém muito ligado, e um jogador passou para ele, de que a gente fala que os jogadores mandam. Há uma outra versão de que eles sequer são ouvidos. Que haveria necessidade de entrevistar os líderes para fazer a leitura correta do que está acontecendo. Como ninguém fala com ninguém, ninguém consulta o Juan, ninguém consulta o Dida, esses nomes foram citados. Ninguém consulta o D'Alessandro, ninguém consulta o Alex, ninguém consulta o Rafael Moura. Então, um deles deixou vazar e disse que não, é o contrário, nós estamos ali. Nós poderíamos dar uma contribuição maior, até ser ouvidos para saber o que está realmente acontecendo. Mas aí, diante da até empáfia de alguns dirigentes, mantém uma equidistância. E o distanciamento, né? Um distanciamento perigoso e meio com desdém. Não, eles têm mais a que fazer a deles. Eles têm experiência, eles têm condições técnicas, eles ganham muito dinheiro, então eles que se até não é o caso do Pellegrini, mas esse é um problema do futebol brasileiro, né? O vice de futebol é fanzoca de jogador, tá? Então é o cara que torcedor. Ele comanda o ídolo. Torcedor. Ele não comanda o funcionário do clube. A relação deixa de ser profissional. E tu não vê isso na Europa. Torcedor. A relação deixa de ser profissional. Aí fica ruim. Até não é o caso do Pellegrini, mas esse é um grande problema do futebol brasileiro. Aconteceu um fato domingo muito interessante. O árbitro deu um impedimento e a pressão era pela marcação de uma falta em favor do Grêmio. Eu estou falando de Inter, mas só para ilustrar o que eu quero dizer. O banco de reservas do Grêmio só faltou bater no Bandeira na lateral do campo. Então tinha um foco de pressão do árbitro do Roger no quarto árbitro, um foco de reservas em cima do Bandeira e os jogadores em cima do árbitro lá na entrada da área. Mobilização. O Grêmio estava todo focado numa única meta. É isso aí. De transformar aquela dúvida numa falta para o Grêmio, que redundou no gol. No Grenal se disse o contrário. Então, e o REC tem razão. O Inter no Grenal
teve um comportamento focado que ele não teve durante toda a temporada em diversos momentos. Mas o Inter e contra o Fluminense não teve. Teve no primeiro tempo. O João quer agregar uma outra informação aqui ao nosso debate. Diga lá, João. O ex-presidente Fernando Carvalho concedeu ontem uma entrevista ao José Aldo Pinheiro na Rádio Bandeirantes. Destacou alguns pontos que eu até citei, eu peguei 3 aqui importantes. Ele não quis culpar os jogadores do Inter, disse que, olha, tem que ver o contexto, o ambiente, ele não acha que os jogadores são os culpados pelo que está acontecendo no Internacional. Mas olha o que ele disse, uma equipe que não vence fora de casa não ganha título. Isso é óbvio no futebol. Outra, o Inter tem muitos jogadores veteranos e muitos jogadores jovens. Tem que mesclar melhor na próxima temporada. E para ele, Carvalho, o Inter não teve grupo para suprir as ausências das lesões. E tem certeza que o Pellegrini já viu isso e pediu um centroavante para a próxima temporada. Mas aí eu não entendi o maior presidente da história do Inter, né? A culpa não é dos jogadores, mas o Inter tem jogadores muito veteranos, jogadores jovens. Mas eu entendi, ele quis dizer que quem montou o grupo não pensou nisso. Não, mas e também é dos jogadores. Eu acho que ele tem razão nessa leitura, sabe por quê, Daniel? O Inter tem jogadores de 20 e poucos anos, 22, 23, 21, e depois tem jogadores acima de 30. Não tem. Sim, não tem é um time formado por aquele jogador assim com 27, 28 anos. É uma amplitude etária. Não, exatamente. Isso está correto. Eu acho que ele está leitura. Isso está correto. Agora, me desculpe, eu não vou isentar o grupo do Inter. Não, mas peraí. Não vou isentar, não. Não vou isentar, trocou treinador e continua a mesma coisa. Eu vou ser obrigado a discordar do ex-presidente Fernando Carvalho quando ele disse que o Inter talvez não tenha se preparado para ter um grupo suficiente para suportar as lesões. Me desculpe, presidente, mas sem 11 jogadores, nenhum grupo no Brasil suportaria o que o Internacional passou. Com jogadores lesionados, cirurgias, com longas paradas, casos de doping, convocações, nenhum grupo suportaria isso. Não tem como. O Internacional, na verdade, em lugares onde o futebol hoje se define bem, nas laterais, por exemplo, o Inter sempre teve deficiência, desde o começo. O William é um bonzinho, o Léozinho, o Jeffersonzinho e o Arthurzinho. E aí não tem como ganhar campeonatinho. Aí falta... Ou só vai ganhar campeonatinho regionalzinho. Daiane, olha só, tem quiz pra ti de novo hoje, tá? Lá vem. Tem quiz pra ti de novo. Ih, essa pergunta aí é pergunta de museu. Quando aconteceu o último título nacional do Inter? Calma, não responda. Nós vamos pro intervalo, tá? Mas bota as alternativas aí, Paulinho. Quando aconteceu o último título nacional do Internacional? Vamos ver, eu não consigo ler na letra. Já tá na... Eu tô ficando sério, Paulinho, é difícil. Paulinho botou na letra 79 é a alternativa A, 87 a B, 92 a C e 2005 a alternativa D. Tem pegadinha, né? Tem muita pegadinha. Aí o Stephens responde logo depois do intervalo. Até já. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. E aí, Daiane, quando foi o último título nacional do Inter? Foi em 1992, a Copa do Brasil. Apesar de querer me pegar, né? Que 79 teve Brasileirão. Isso. Mas foi em 92. 79 o Brasileirão, hein? O Inter não ganha um título nacional há 23 anos, hein? Depois querem falar do Grêmio, mas não tá muito atrás, não. Tem uma corneta aí. Boleiros nas redes sociais, os mostre aí, Lucas Bubbles. Tem um cara que tá sempre por aqui. Adivinha quem é? Pouco lindo, ó! Olha minha neguinha expandido. Aí, pai, ó. Ó o povo do Instagram, os pouco lindos. Depois de marcar o gol da vitória contra o Galo, o Luan se encontrou com seu amigo, o MC Nego do Borel.
Com a suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 10 tricolor Douglas não enfrenta o Joinville. E ontem aproveitou para reencontrar os amigos, dentre eles o ex-colega de Grêmio e Corinthians, o lateral Fábio Santos. Brian Rodrigues aproveitou a folga de ontem para ir ao Autódromo Internacional de Tarumã. O motivo? Fazer um test drive numa Mercedes, que chega a 280 km por hora. Já não basta serem irmãos, jogarem no mesmo time e ainda serem goleiros. Alisson e Muriel realizaram um ensaio fotográfico no Rio de Janeiro. Olha uma das fotos aí. O volante Souza, ex-Grêmio, agradeceu a torcida do Fenerbahçe, que hoje é o líder do campeonato nacional da Turquia. Kobe Bryant, um dos astros da NBA, vai se aposentar no fim desta temporada, e o zagueiro do Barça, Piqué, andou relembrando momentos com o jogador de basquete. Luis Soares não lamentou por ter ficado de fora dos 3 finalistas à Bola de Ouro. Na verdade, ele deu os parabéns aos seus colegas Messi e Neymar, que junto com Cristiano Ronaldo, formam os finalistas. Em seguida, mais donos da bola aqui na Band. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o plano GBUX ideal para a sua família e conte com a solidez de uma instituição com 102 anos. GBUX, tradição em previdência. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, 102 anos de tradição, solidez e segurança, a proteção certa para a sua família. O REC tá na marca do pênalti, a pergunta é do Jean e da Bruna, é de Gravataí, é um perfil único do Facebook, Jean Bruna. O que é pior, REC, o Brian Rodrigues ter mais gols que o D'Alessandro no Brasileirão ou o Abel estar tão longe de Porto Alegre? Viver sem o Abel não é fácil realmente. A torcida do Internacional está com uma saudade enorme do Abel, com certeza, né? Depois de ter tomado 4 ontem mais. E agora, mas é mais difícil aguentar essa situação do Abel aí. Saudade. O amor é um bichinho. O amor é um bichinho que dói. Rói o coração da gente. João Batista, quem é o argentino que o Grêmio está mirando? Caramba. Velarayán, 23 anos, jogador do Belgrano da Argentina, Meneghete. É um meio-campista de enganche, meio-campista, meio-atacante que faz a armação das jogadas. O Grêmio disputa com o time mexicano, com Boca, com River, a sua contratação. O Grêmio admite o interesse oficial nesse jogador, mas sabe, é muito difícil contratá-lo. Ô, Daiane, tu gostaria de um argentino no time do Grêmio para Libertadores? Olha, eu gosto do espírito do argentino também de jogar. E esse Lucas, ele é bom. Ele começou com 19 anos, fez até uma temporada boa. E eu acho que vindo para a Libertadores ele teria mais vontade ainda de mostrar o seu trabalho. Então, tem tudo para dar certo e para ajudar o Grêmio. A torcida do Grêmio adora um argentino, né? Não, impressionante. O Grêmio está esperando um parceiro. O Grêmio só consegue viabilizar essa contratação com parceria. Tem 2 argentinos bem fáceis de trazer. O Miralles está na reserva. Ele e o Douglas. E o Alan Ruiz está desempregado. Ele e o Douglas jogariam juntos? Acho que sim. Não, né? o Alan Ruiz não tá jogaria sim. Ah, então tá. Jogaria. Não tirem o Douglas. E falam da troca de Maxi por Alan Ruiz, né? Mas não tem como. Daiane, obrigado pela tua presença conosco como dona da bola. Voltaremos amanhã, 1h com todos vocês. Uma excelente terça-feira. Tchau. Os donos da bola. Oferecimento Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Durante a minha vida, estive ao lado de quem precisou. Passei a vida disposto a ajudar. E hoje
De segunda a sexta, 6:50 da noite, Band Cidade. A Band não para de crescer. Pelo 5º ano consecutivo, somos a segunda emissora de TV aberta mais lembrada e preferida dos gaúchos. Quem está com o olho no Rio Grande, está com o olho na Band. De segunda a sexta-feira, às 4h15 da tarde, Brasil Urgente. Foi inesquecível quando pela primeira vez ganhamos o